Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje eu vou conversar aqui com a autora do livro Regimes Aduaneiros Especiais, a professora doutora Lisiane Angelotti Meira. Bom dia pessoal, esse é o Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e estamos aqui para apresentar mais uma obra relevante de direito aduaneiro brasileira. Hoje a gente vai apresentar a obra Regimes Aduaneiros Especiais, da professora doutora Lisiane Angelotti Meira, que vocês já conhecem de outra apresentação que a gente fez do livro Tributo sobre Comércio Exterior. A professora Lisiane é professora, pesquisadora e coordenadora adjunta do Programa de Mestrado em Políticas Públicas e Governo da FGV de Brasília. É doutora em Direito pela PUC São Paulo, mestre especialista por Harvard, onde ela foi agraciada com o Lyndon Graham Fellow. É conselheira do CARF, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, foi membro da equipe redatora do Regulamento Aduaneiro de 2009, membro da equipe redatora do Código Aduaneiro do Mercosul e professora em diversas instituições, autora de vários livros e artigos sobre direito tributário, tributo sobre comércio exterior, direito aduaneiro, e é membro da Academia Internacional de Direito Aduaneiro, ocupando a cadeira de número 89. Então, Lisiane, seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa conversa com o autor. E hoje, então, eu pediria que você traçasse para a gente, de uma forma geral, as principais ideias do livro Regimes Aduaneiros Especiais, que eu sei que deriva de sua dissertação de mestrado, e essa obra foi publicada em 2002. Obrigado, Lisiane, a palavra está contigo. Olá, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, é uma honra estar aqui participando desse debate. E dessa vez, para apresentar o meu primeiro estudo acadêmico na área aduaneira, há algum tempo atrás, que foi realizado no âmbito do mestrado, que são os regimes aduaneiros especiais. O livro, a escolha do tema veio da experiência. Eu já tinha trabalhado no Porto de Paranaguá e no aeroporto de Viracopos, na Receita, nessa época, e também do meu interesse pelos aspectos, naturalmente, de direito tributário e internacional e comércio internacional. Mas eu confesso que, quando eu escolhi o tema e comecei os meus estudos, eu não imaginava que o desafio seria tão grande, porque definir ou traçar, estudar os regimes existentes no Brasil, da forma aprofundada como eu me propus no trabalho, e ainda propor uma natureza jurídica, foi um trabalho. Se o meu trabalho de doutorado teve fôlego, esse teve muito mais, Inclusive, na minha banca, o orientador, o professor Paulo, falou que era um trabalho de peso e ergueu, porque realmente eu pedi autorização, porque ele ficou numa extensão bem grande. Mas é esse o fato, O propósito desse trabalho, depois revisto para publicação, tem uma base teórica, Eu apresentei a teoria que eu ia me basear para tratar dos regimes, também uma teoria ou apresentação teórica das isenções, que é o que baseia as conclusões, e juntando com isso, já com alguma dificuldade, porque a gente, na época, tinha poucos estudos que trouxessem a parte procedimental aduaneira com o acadêmico, então, há uma análise dos procedimentos, e então, há um estudo de cada um dos regimes, e esse estudo foi bastante aprofundado, chegando ao nível não só de lei, de decreto, mas de instrução normativa. Então, eu queria tratar a legislação de forma completa, da Constituição à instrução normativa, e, além disso, juntar uma análise teórica. Então, foi algo realmente, um projeto que deu bastante trabalho, mas foi bem interessante, Ao estudar os regimes, ao pesquisar os regimes, numa época que a gente não pesquisava na internet, então eu tinha que ir lá, folhear a legislação, procurar, tentar verificar se estava válido, se não estava, não tínhamos os elementos, e a tecnologia de hoje, então deu muito trabalho pesquisar toda essa legislação, entender, como aqueles regimes foram concebidos, se estavam funcionando, e, além disso, tentar trazer isso para uma visão
que desse um embasamento teórico, né, e olhasse para os regimes de forma harmoniosa. Então, o trabalho ele tem uma parte teórica de fundamentos do direito tributário, né? Ele trata também da regra matriz, algo que vai se aprofundar ainda mais no meu livro Tributos sobre Comércio Exterior, quando eu uso a regra matriz para tratar de cada um dos tributos na importação e exportação. Eu abordo também o papel do regulamento no direito brasileiro, já que boa parte da nossa legislação aduaneira não advém, né, ou não está pormenorizada na lei. Então, também há um estudo nesse sentido, nesse livro. Há um estudo mais detalhado sobre isenção, né, porque a isenção ela vai servir de fundamento para a teoria que é apresentada sobre a natureza jurídica dos regimes aduaneiros especiais. Então, inicialmente, eu comecei a estudar, e era a visão que nós tínhamos de que seriam casos de suspensão de exigibilidade, mas o caminho, né, que apareceu e que eu segui foi no sentido das isenções. Então, tem um estudo sobre as isenções, tem um estudo mais resumido, se comparado ao livro que vem depois, Tributos sobre Comércio Exterior, mas aqui já há um estudo dos tributos, né, para saber onde que os regimes se enquadram, e há uma análise dos procedimentos, e tem um capítulo específico que trata dos procedimentos de importação e exportação. Então, na minha concepção, para conseguir efetivamente entrar com segurança nos regimes, passou pela teoria, passou pelos procedimentos, a teoria do direito tributário, pela teoria das isenções. E aí eu passo a tratar dos regimes, né, um a um, né, e eu busquei toda a legislação vigente da época. Então, se havia base constitucional, eu indicava, mas normalmente a gente falava de lei, do 3766, né, do regulamento aduaneiro, das instruções normativas, e busquei desenhar a base legislativa de cada um, trânsito aduaneiro, admissão temporária, drawback, e a partir desse desenho, né, bastante específico, buscando consolidar toda a legislação, aí tentar enquadrar isso na teoria do direito para entender o que seriam, né, esses regimes aduaneiros especiais. Então, se nós estamos olhando para a importação, são basicamente regimes em que os tributos incidentes sobre a importação ou não são devidos, né, ou, eventualmente, no caso, especialmente a admissão temporária para utilização econômica, há uma redução, mas eles são aduaneiros, ou seja, há um condicional ali, uma condição que está ligada ao direito aduaneiro. Na importação, né, na maioria, não em todos, mas em muitos regimes, na importação, há um controle aduaneiro e há uma necessidade, em muitos casos, de reexportação. Bom, depois da análise de cada um, entreposto industrial, né, ZPE, Zona Franca de Manaus, aí, né, a conclusão foi, né, e eu acho que a conclusão é a parte mais interessante, porque o estudo dos regimes ele é aprofundado, ele é completo, mas a nossa legislação é bastante dinâmica. Então, quem quiser ler, entender, vai ter a necessidade de ter esse trabalho de procurar a lei, a legislação atual, né? Não é uma legislação muito dinâmica. Aliás, algo que está nos meus projetos é atualizar esse livro, né? É algo bem trabalhoso e que eu preciso reservar algum tempo. Mas a parte que é quase atemporal é justamente a tese, a conclusão, né, de que os regimes aduaneiros especiais se enquadram como isenções condicionais, né, e que essas condições estão ligadas a aspectos aduaneiros, né? Então, é essa a ideia que o trabalho apresenta. Então, o objetivo é dar um panorama, né, do direito aduaneiro do Brasil no aspecto tributário, né? Então, dos tributos, da isenção, dos procedimentos, explicar com muitos detalhes cada um dos regimes aduaneiros especiais e, a partir disso, chegar, né, à natureza jurídica desses regimes aduaneiros especiais. Então, é essa a estrutura do trabalho. Obrigado, Lisiane.
Olha só, eu olhando a capa do livro, a gente já percebe uma das confusões que costuma ser uma batalha nossa, minha e sua aqui, quando a gente discute esse tema em eventos, em foros. Apesar do livro tratar de regimes aduaneiros especiais, ele faz parte da coleção de estudos tributários. Então, esse é um problema que a gente vê muito, e no próprio tribunal administrativo, no CARF, é muito comum essa confusão entre temas aduaneiros e temas tributários. A gente tem regimes tributários, a gente tem regimes aduaneiros, e olhando essa obra aqui, eu percebo que não tem regimes tributários. Então, talvez por uma questão comercial, o pessoal acabou enquadrando numa coleção de estudos tributários, mas é uma obra aduaneira, e eu classifico como uma das 3 obras aduaneiras sobre regimes que a gente tem na nossa história, né? A única desse século. Você está falando em atualizar, mas ela é a mais recente. Ela é de 2002, das 3 que já foram publicadas sobre regimes, essa é a mais recente. Uma é da década de 70, do século passado, do José Lenci Carlucci, em coautoria com Floriano Barros. A outra é da década de 90, que é a dissertação do professor Osíris Lopes Azevedo Filho, na UNB, que resultou num livretinho super fininho, chamado Regimes Aduaneiros Especiais também, ironicamente também uma coleção de direito tributário, né? Então eu queria que você trabalhasse um pouco mais para o pessoal do tributário saber qual é a diferença, né? Para o pessoal que está acostumado em classificar essas obras no tributário, saber qual seria essa peculiaridade, o que é um regime aduaneiro e por que ele não se confunde com regimes tributários. Com certeza, um aspecto bem importante. O livro, ele realmente, né, se fixou nos regimes aduaneiros, né? Então, aspectos exclusivamente tributários ou regimes tributários que não envolvessem condição aduaneira não eram objeto desse estudo. E é muito interessante e sempre atual essa diferença entre o aduaneiro e o tributário. Nós temos uma área de intersecção, né, que ela está mais presente na minha segunda obra. A minha segunda obra são os tributos. Então, são os tributos, então é tributário, mas é aduaneiro, porque eu estou tratando da aduana, do comércio exterior, da importação e exportação. E, na verdade, nós temos muita dificuldade, realmente, eu acho que definir em termos teóricos, nós estamos ficando mais amadurecidos, mas quando a gente enfrenta a legislação, nós temos dificuldades, né? Isso por quê? Porque a nossa legislação aduaneira, ela se mistura muito com a tributária, mesmo quando nós tratamos de aspectos aduaneiros, né? A nossa denúncia espontânea do Decreto-Lei 3766 era basicamente a mesma do CTN, até que ela foi alterada para se tornar uma denúncia espontânea aduaneira, né? As matérias de prescrição e decadência, nós temos normas específicas no 3766 para os tributos aduaneiros, para o imposto de importação, para as multas aduaneiras, mas nós temos muita dificuldade em aplicá-los, né? Porque isso estaria de acordo com a questão da lei complementar, o 3766 tem esse status, as mudanças que nós tivemos depois. Então, nós não temos uma análise muito, né, profunda, ou se temos, ela revela que nós temos aí algumas contradições na nossa legislação. Os próprios julgamentos, não preciso nem para o judiciário, né, do âmbito administrativo, por vezes aplicam a institutos tributários ao direito aduaneiro, incluindo com frequência a questão da prescrição e da decadência. Então, aqui, por que é uma obra aduaneira, né? Porque ela está preocupada com certos regimes que têm um aspecto tributário, né? Ou seja, normalmente, se a gente está falando principalmente da importação, mas na exportação também, é uma desoneração tributária em função desses regimes, mas o aspecto principal é que a gente está falando de matéria aduaneira, né? Ao controle aduaneiro, a condições ligadas à aduana. Então, os regimes, eles estão relacionados ao quê? Né? Se for a importação,
é o regime jurídico aduaneiro, que aquele produto entrou no Brasil, né, a não incorporação à economia nacional, um controle que é necessário, né, e muitas vezes uma reexportação. Então, tudo isso vai muito além da questão tributária e se resume a ter ou não, né, uma desoneração de tributos. Então, você tem toda a razão, né? Regimes aduaneiros, nós estamos na aduana, falando de aduana, e com todas as especificidades de um direito aduaneiro, havendo um campo em comum quando eu falo de tributo, de isenção, né, de redução tributária. Então, é aduaneiro e, eventualmente, é aduaneiro tributário o assunto dessa obra. Então, eu resumiria assim essa questão. Ok, obrigado, Lisiane. Essa conversa sobre distinções entre tributário e aduaneiro vai longe, vai ser objeto de algumas outras conversas nossas. Conto contigo aí, Lisiane, para próximas conversas aí sobre temas afetos à distinção entre tributário e aduaneiro. A gente tem vários temas aí em que a gente tem disciplina diferente nesses dois ramos jurídicos, vamos dizer assim. Então, pessoal, essa obra, Regimes Aduaneiros Especiais, ela é preciosa porque ainda é a obra mais atualizada do Brasil em relação a esse tema. É uma obra interessante mesmo para quem quiser ignorar aquela parte que desatualiza, que é a parte de instruções normativas. Então, essa parte de instruções normativas, ela desatualiza. Mas o coração, que é o estudo sobre a natureza jurídica, o estudo sobre os aspectos tributários de ordem legal, ele continua intacto. Apesar de a obra ser de 2002, ele continua intacto. Então fica um convite. Isso não supera a leitura, isso é só um trailer para apresentar o filme, né, e convidá-los à leitura da obra. Agradeço a professora Lisiane. E quem quiser ver mais apresentações de livros com outros autores, alguns autores internacionais, a gente tem apresentado obras de autores internacionais também. Acompanhe o canal Portal Aduaneiro no YouTube, no Instagram, e se você ativar a sinetinha ali, ele vai te avisar quando tiver um vídeo novo a cada postagem. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, professora Lisiane. Muito obrigada.